A paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez para meditar na santa e bendita palavra de Deus. Tome sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, quero vos falar essa noite sobre esta passagem e mais especificamente sobre o tema a cegueira espiritual. Nós sabemos que a Bíblia nos traz duas grandes verdades em relação à visão espiritual. A primeira verdade está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo número 4, versículo 18, que eu lhe convido para você abrir sua Bíblia e ler comigo. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, esse texto bíblico, amados, nos diz que Jesus veio para abrir os olhos dos cegos, ou seja, para restaurar a visão espiritual do homem. Sim, porque o homem no pecado ele está cego para as coisas de Deus. A primeira verdade é essa, que Jesus veio restaurar a visão espiritual. E a segunda verdade que a Bíblia nos tem a dizer e a ensinar em relação à cegueira espiritual ou à falta de visão espiritual está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e 2 Coríntios 4 e o versículo de número 4, que diz: O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos essas duas verdades bíblicas paralelas. A primeira delas é que Jesus veio para restaurar a visão espiritual do homem, e a segunda verdade é que Satanás, o Deus desse século, veio para cegar, ou ele estar a cegar o entendimento, né? Então a palavra de Deus nos diz que Deus é a luz e não há nele treva alguma. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Então quem está em Deus, quem está com Deus, está na luz e consegue enxergar. Quem está longe de Deus está nas trevas e não consegue enxergar. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade no campo espiritual, em que a verdade bíblica, como disse eu, é que todos aqueles que estão afastados de Deus estão subjugados pelo inimigo e estão cegados pelo adversário. Esta é uma verdade bíblica que permeia toda a palavra de Deus, né? O diabo cega o entendimento das pessoas. A Bíblia nos mostra, por exemplo, que ao longo de toda a palavra de Deus, né, nós vemos pessoas que não conseguem ter discernimento espiritual, não conseguem enxergar espiritualmente. Jesus foi ungido por Deus para, entre outros, dar vista aos cegos, restaurar a vista aos cegos. A tragédia maior ocorre, amados, da cegueira espiritual, quando nós estamos falando do povo de Deus. Porque se o mundo está em trevas, se o mundo jaz no curso do maligno, se o mundo está cegado pelo adversário, ou tem um entendimento embotado ou entenebrecido pelo adversário, é uma constatação bíblica, né? Mas a tragédia ocorre quando os crentes, quando o povo de Deus, quando os cristãos estão com os olhos vendados, estão cegos e indiferentes à realidade espiritual que ele rodeia. E esse é o texto
que nós lemos a princípio no segundo livro dos reis de Israel. Nós temos ali Geazi, que era o moço do homem de Deus, do profeta Eliseu. Há uma situação preparada, há uma cilada preparada pelo adversário. A cidade onde Eliseu está cercada pelo exército inimigo, pelo exército sírio, né? E ao acordar pela manhã, o moço de Eliseu, Geazi, ele não tem visão espiritual, ele consegue apenas enxergar o inimigo, o exército inimigo, a cercar a cidade, mas não o exército de Deus que protege, que dá proteção, que dá ali segurança ao homem de Deus. E, amados, a vida de Geazi é bem similar à vida de muitos cristãos nos dias de hoje. Eu quero chamar a sua atenção que Geazi não era um ímpio, não era um infiel, não era um incrédulo. Geazi era um moço de um profeta, era um servo de um profeta, era alguém que servia a Deus, era alguém que tinha sua convicção no Deus de Israel, mas estava com os olhos vendados para coisas espirituais, né? É interessante observar que enquanto os olhos de Geazi estavam fechados para as coisas de Deus, estavam abertos para as coisas mundanas. Porque se nós lermos ainda ali no segundo livro do Reis de Israel, o capítulo 5, que é o capítulo anterior que nós lemos, né? Porque o livro aparentemente não foi escrito em ordem, num relato cronológico, né? Se nós lermos aqui o capítulo 5, segundo livro do Reis de Israel, capítulo 5, versículos 20 em diante, nós vamos ver que Geazi vai ser atacado da lepra que estava sobre Naamã, porque ele vai desejar as coisas materiais, ele vai mentir para Eliseu, né? E ele vai pedir ali alguma coisa material, vai pedir alguns bens materiais. Então, o fato é que no capítulo 5, né, do segundo livro dos Reis de Israel, versículo 20 em diante, há esse relato de que Geazi foi tomado por lepra depois que foi atrás do cortejo, atrás de Naamã para receber algo em troca, mentindo, né? Os irmãos conhecem esse relato, mas eu vou ler aqui a partir do versículo 23. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou das suas mãos e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então aqui nós temos a preocupação de Geazi com as coisas materiais, né? Os irmãos sabem o relato, Naamã foi curado da lepra, tentou dar um presente material, dar uma retribuição financeira ao profeta, e Eliseu vai recusar, sim, porque as dádivas de Deus são recebidas por graça, por misericórdia. Deus não tem retribuição, né? Deus não espera uma retribuição. E Eliseu queria deixar claro isso, que aquela cura era uma dádiva divina, era uma dádiva de graça, e que não precisava de receber aquela retribuição. No entanto, Geazi, ele viu os bens de Naamã. Naamã era um general sírio, era alguém era uma pessoa afortunada, era uma pessoa provida de bens, né? E agora ele vai correr atrás de Naamã e vai criar uma história fictícia, uma história mentirosa para receber aqueles bens. O fato é que os olhos de Geazi estão fechados para as coisas espirituais. Ele não consegue ver o exército de Deus a cercar a cidade no capítulo 6 do segundo livro de Reis. Mas no capítulo 5, seus olhos estão abertos para desejar, para as riquezas, para a avareza e para as coisas desta vida. Assim, meus amados irmãos, Geazi é a figura de muitos crentes da atualidade. Muitos cristãos hoje estão com os olhos fechados para as coisas espirituais, não conseguem ver, não conseguem enxergar, e só contemplam o material, só contemplam o imediato, as coisas terrenas, as coisas daqui. Essa é a tragédia da cegueira espiritual dentro do povo de Deus. Nesse exato momento em que eu gravo este vídeo, a notícia que corre o mundo é de que algumas igrejas no Chile foram queimadas por grupos, podemos classificá-los como grupos de terror, terroristas, né, que estão fazendo pseudos protestos sociais, mas na verdade há ali um ódio explícito em relação à religião cristã, em relação à fé cristã, né? E muitos cristãos, não só no Chile, mas no Brasil e no mundo todo, veem esses incidentes, né, sem manifestar nenhuma contrariedade, nenhuma
sem se insurgirem contra esses eventos, e alguns deles, inclusive, estão adeptos das ideologias contrárias à fé cristã, que promovem práticas condenadas pela palavra de Deus, porque não têm discernimento, porque estão cegados pelo Deus desse século, porque estão como Geazi, sem discernimento, com torpor espiritual, com os olhos vedados, fechados para a realidade espiritual. Isso é uma tragédia, porque nós temos a convicção bíblica de que, assim como há a realidade material, há também a realidade espiritual. Como disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, se há corpo material, há corpo espiritual. Então, se há realidade material, se há realidade física, se há realidade sensorial, há também a realidade espiritual. E nós, como crentes em Cristo Jesus, como pessoas cristãs que cremos na palavra de Deus, precisamos ter o discernimento espiritual, precisamos ter a sensibilidade espiritual, precisamos ter, amados, a visão espiritual aguçada. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia nos fala lá em João capítulo 1, versículo 5, que a luz resplandece nas trevas. E Deus é a luz, amados. E a luz precisa resplandecer. Quem está com Deus está na luz e não nas trevas, e consegue ver, e não tem a cegueira espiritual. Em primeira carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 5, versículo 4, nos diz que nós não estamos mais nas trevas. Andávamos em trevas, mas agora estamos na luz de Deus, e precisamos ter a capacidade de enxergar, de ver, aleluia, não em sermos indiferentes à realidade que nós estamos inseridos no mundo hoje. Há uma guerra travada hoje no campo espiritual, que não é apenas uma guerra no mundo das ideias, no mundo das ideologias, no mundo político. É uma guerra no campo espiritual, uma batalha espiritual em curso. E muitos cristãos estão indiferentes, estão alheios, estão sonolentos, estão dormindo, estão indiferentes. E nesta noite, Deus, pela sua palavra, nos diz que precisamos abrir os olhos espirituais e estarmos aguçados, preparados para entrar em combate e guerrear usando a armadura de Deus. Glória ao nome do Senhor. Olha, queridos, a palavra de Deus nos diz que, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, algo muito maravilhoso em relação a esse tema da cegueira e da indiferença espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia. Então esse texto nos diz que aqueles que estão vendo, aqueles que têm visão espiritual, estão vendo porque foram iluminados pela palavra de Deus, iluminados pela glória de Deus na face de Cristo. Essa iluminação vem quando nós examinamos, por exemplo, a palavra de Deus, quando nós lemos as Escrituras, quando nós conhecemos as Escrituras. Quem não lê Bíblia está na cegueira, na indiferença, está na ignorância espiritual, está sem ter discernimento espiritual. Nós temos, amados, da parte de Deus, capacitações, né? Nós temos ferramentas, nós temos armas espirituais dadas pelo Senhor à sua igreja na atual dispensação para guerrear no mundo espiritual. Entre essas armas, entre essas armaduras para a guerra, nós temos os dons espirituais, cujo rol está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, 15, né? 12, 13, 14, 15. Nós temos ali a arma espiritual, a ferramenta espiritual. Então, se você puder abrir sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai falar aqui sobre os dons espirituais. Glória ao nome do Senhor. E entre esses dons que Paulo vai elencar aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós temos aqui o dom de discernir os espíritos. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que diz, amados e queridos irmãos, o texto bíblico no versículo 10. E outro, a operação de maravilhas, a outra, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. Então, o dom de discernimento espiritual, a capacidade de ver o mundo espiritual, a capacidade de enxergar o invisível, enxergar o mundo espiritual, e não só de enxergar, mas ter discernimento, né? Porque nossa carne, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, como falou Paulo na sua carta endereçada aos Efésios, né? Então é terrível quando nós temos, então,
a cegueira espiritual. Geazi estava cego, indiferente, e hoje há muitos cristãos que estão indiferentes à guerra espiritual que estamos travando. E mais do que isso, até alguns cristãos que defendem ideologias que contrariam veementemente e frontalmente a palavra de Deus. É um torpor, é uma cegueira, uma tragédia espiritual, meus amados irmãos. Enquanto outros estão como Geazi, preocupados apenas em angariar bens, em se afortunar, em juntar bens materiais. Quando nós não somos daqui, somos cidadãos dos céus, estamos caminhando como peregrinos e forasteiros aqui, rumo à cidade celestial, à Canaã celestial. Sim, Paulo falou aos Filipenses, nós temos uma cidadania espiritual. Ele disse, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o retorno do nosso amado Salvador. Então, queridos, esta palavra, essa noite, é para vos advertir, nos advertir acerca da cegueira espiritual. Os olhos do crente, os olhos do cristão, precisam estar abertos à realidade que ele rodeia. Porque se estiverem fechados, ele irá sucumbir, ele irá ser tragado pelas forças do adversário. Olha, amados, que a palavra de Deus nos fala como é maravilhoso quando nós temos os olhos abertos, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, por ocasião da morte do primeiro mártir da igreja, eu estou falando do jovem Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 56, no momento de maior dificuldade da vida de Estevão, momento da tormenta, em que ele está às portas da morte, está sendo prestes a ser apedrejado. Olha o que o texto bíblico nos fala em Atos capítulo 7, e versículo 56. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aleluia. Então aqui nós temos, amados, um crente de olhos abertos. Um crente que está vendo o céu aberto em meio à tormenta, em meio à adversidade. E como está, meu amado, a tua visão espiritual? Está fechada? Teus sentimentos espirituais, tua sensibilidade espiritual está prejudicada? Estás tendo visão de Deus, tendo discernimento espiritual? Ou estás alheio, indiferente do que acontece ao teu redor? Nós somos admoestados, somos advertidos pelo Senhor, somos aconselhados pelo Senhor, conforme está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18. Jesus fala ali, o Senhor ressurreto aparece a João na ilha de Patmos, em Apocalipse 3, verso 18, e nos diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Aleluia. Deus quer o seu povo vendo, Deus quer o seu povo com visão espiritual, com discernimento espiritual, com percepção espiritual. E para isso precisamos adquirir, comprar, ter conosco o colírio, aleluia, que ele aqui oferece à igreja em Laodiceia. Veja que tragédia, amados, uma igreja como Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja próspera, não é? Mas uma igreja cega, uma igreja que estava despida, nua espiritualmente, uma igreja que estava empobrecida espiritualmente, porque não tinha as riquezas de Deus, não tinha o tesouro que Deus tem para dar aos seus. E eu quero apenas me deter aqui na questão da visão espiritual, do colírio espiritual, que Deus nos aconselha através do seu Filho amado Jesus Cristo a termos o colírio espiritual, o colírio celestial, para untar, para ungir os nossos olhos, para poder ver, meu amado irmão. Será que você está andando apenas pela carne, apenas no campo material, insensível, indiferente ao que está ao teu redor? Dobra o teu joelho, clama ao teu Deus, pede perdão a Deus, pede para ele dar discernimento, pede para ele abrir os teus olhos, aquela oração que Eliseu fez ao Senhor. Ó Senhor, peço que abra os olhos deste moço para que ele veja. Eu faço hoje aqui a mesma oração, para que Deus abra os teus olhos, meus irmãos, para que você possa contemplar, para que você possa ver aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, a guerra que é travada, a batalha que é travada. Deus não quer o seu povo cego, Deus não quer o seu povo em trevas, porque, repito, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, aleluia. Ele quer os seus filhos enxergando, vendo espiritualmente o que está acontecendo, e mais do que isso, capacitados, habilitados para entrar na guerra, para travarem a peleja e para serem vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, esta breve palavra esta noite é para lhe advertir.
Se você tem sustentado ideologias humanas, se você tem sustentado na sua vida, tem abrigado no teu coração ideias, não é, humanas que contrariam a palavra de Deus, se você até hoje não entendeu o que está acontecendo no mundo, não percebeu o que está acontecendo ao nosso redor, eu lhe desafio a você clamar a Deus, a você pedir ao Senhor que Ele abra os teus olhos e Deus vai te mostrar o que está acontecendo, para que você possa discernir os sinais, discernir os tempos, discernir as eras, discernir o ambiente espiritual em que você está inserido, para que você não possa ser tragado e levado pelas hostes do mal. Porque, repito, o mundo jaz no maligno, e o Deus deste século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. E para a maior tragédia é que muitos cristãos estão com os olhos cegos, vão às igrejas, frequentam reuniões cristãs, mas estão indiferentes, sem perceber o que está acontecendo no mundo. A plataforma que está sendo montada e preparada para receber o governo do anticristo, mas aqueles a quem Deus deu discernimento estão habilitados a identificar as artimanhas do adversário e prontos para embraçar o escudo da fé, manejar a espada do Espírito, que era a palavra de Deus, e serem vitoriosos em nome de Jesus. Se você não quiser ser derrotado, se você não quiser ser vencido, se você não quiser ser arrastado pelas forças e hostes malignas, eu te desafio a você pedir ao Senhor o dom de discernimento de espíritos, 1 Coríntios capítulo 12, como nós lemos, e pedir o colírio celestial que o Senhor ofereceu e recomendou à igreja de Laodiceia a adquirir. É tragédia, amados, quando nós temos hoje igrejas inteiras como Laodiceia, que estão indiferentes ao mundo espiritual, né? Que estão alinhadas com o mundo, preocupadas com as coisas do mundo, como Geazi, apenas nas vantagens materiais, apenas nas coisas materiais, indiferentes às coisas espirituais, quando nós estamos, como Paulo falou aos Efésios, assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos dê discernimento espiritual, remova a venda dos olhos espirituais do seu povo, para que veja a realidade do mundo espiritual. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e bondoso Pai, nós cremos na tua palavra, que tu foste enviado, ungido, aleluia, para, Senhor, dar visão aos cegos, para abrir os olhos dos cegos. Tu não queres, Senhor, teu povo com os olhos fechados. Por isso, Senhor, peço-te misericórdia nessa noite pelos teus filhos, para que o Senhor possa dar discernimento espiritual, para que o Senhor possa abrir os olhos, Senhor, dos teus filhos, de muitos cristãos que estão alheios, indiferentes à realidade espiritual que nos rodeia. E, Pai amado e santo, para que eles possam contemplar como estão cercados, Senhor, pelas forças do mal, como estamos travando uma guerra no mundo espiritual, e que tu possa habilitar e capacitar os teus filhos. Abre, Pai, os olhos do teu povo, dá discernimento, traz um avivamento espiritual, traz um desejo de buscar a tua face, de ler tua palavra, Senhor. Nos dá, ó Deus, discernimento espiritual, distribui o dom de discernir os espíritos, Senhor, no meio do teu povo, e nos habilita para a peleja, porque em teu nome, Senhor, haveremos de ser mais do que vencedores. Eu assim te oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém.